Nessa aula, vamos falar sobre como superar o medo e a ganância, que são dois grandes vilões para o investidor, principalmente a ganância. Para quem investe em ações, ela é bem prejudicial. Mas vamos lá. Já entendemos que, para ser um investidor de sucesso, dominar as suas emoções e construir uma mentalidade vencedora é essencial. Afinal, o mercado financeiro é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, daqueles que são emocionais para os que são racionais, e daqueles que são impulsivos para aqueles que são mais estratégicos. E a verdade é que, se você deseja construir riqueza de verdade, de forma consistente, precisa dominar dois dos maiores inimigos do investidor: o medo da perda e a ganância de querer sempre mais. Quem aprende a controlar essas duas emoções básicas toma decisões mais inteligentes, evita erros comuns e constrói um patrimônio sólido ao longo do tempo. O medo, ele é sempre alimentado pela incerteza. Então, se você quiser vencê-lo, precisa de um plano. Quanto mais preparado você estiver, menos o medo terá poder sobre você. Então vamos a duas dicas práticas. Primeira delas, conhecer o seu perfil de investidor. Se você investe em ativos que não respeitam o seu nível de tolerância ao risco, você vai viver ansioso e tomar decisões erradas. Então, um exemplo muito claro: pessoas que são conservadoras e tentam investir ali em ações ou fundos imobiliários. Se você é um conservador de verdade, você não deve colocar o seu dinheiro em ações e fundos imobiliários porque não está no seu perfil de risco. Segundo ponto, crie uma estratégia clara de compra e de venda. Então, se você sabe quando e por que está investindo, o medo de curto prazo perde a força. E terceiro ponto, revise o histórico de mercado. Então, quem entende que as quedas são naturais, cíclicas e temporárias, aprende a ver oportunidade onde os outros só veem pânico. Agora que já falamos sobre o medo, vamos falar do outro extremo, que é justamente a ganância. Então, se o medo te paralisa geralmente, te faz vender no pior momento possível, a ganância, ela te faz agir sem pensar. Ela te faz comprar ações, geralmente no momento de topo, no momento de euforia, no momento que está todo mundo falando daquela ação. E ela cria uma ilusão de que os preços vão subir para sempre, de que existe um atalho para enriquecer rápido, de que dessa vez vai ser diferente. Um bom exemplo disso foi a bolha das criptomoedas de 2017. Quando o Bitcoin bateu 20 mil dólares. Naquela época, muita gente comprou achando que ia subir indefinidamente. O resultado? Veio um crash bem violento logo depois e quem comprou perdeu bastante dinheiro. O Bitcoin, que estava próximo de 20 mil dólares, caiu para cerca de 8 mil dólares naquela ocasião. Então, uma queda bem relevante e que aí muitas pessoas venderam no pânico. Então é isso. A ganância faz você correr riscos desnecessários. Você acaba ignorando os fundamentos e no final fica preso numa ação ali, num ciclo de frustração. Como evitar então que a ganância destrua o seu patrimônio? Simples. Coloque regras no jogo antes de começar a jogar. E vamos ver como fazer isso na prática? Defina metas claras de lucro e de saída. Não fique esperando o topo perfeito. Quando um ativo que você está investindo atingir um lucro pré-definido, realize parte dos ganhos ou a totalidade dos ganhos também. Um outro ponto é nunca apostar tudo o que você tem no único ativo. No caso, não apostar, mas investir. É a regra básica de diversificar. Se algo parece a oportunidade do século, provavelmente, na verdade, é uma grande armadilha. Então, evite essas dicas quentes, aquela ação que vai, com certeza, disparar muito o que os influenciadores estão falando. O importante sempre é diversificar e investir naquilo que você realmente acredita que faz sentido. Um outro ponto é evitar o efeito manada. Está todo mundo falando nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, muito pouco provável que essa seja realmente uma boa opção de investimento, porque já tem muita gente investindo nele. Isso tende a ser um sinal de que a grande alta, o grande lucro já passou. E por último, aprender a diferenciar otimismo de euforia. Investidores bem-sucedidos são otimistas, mas não entram geralmente naquela ação que está muito hypada. Sempre analise os fundamentos antes de investir em uma ação. O segredo do sucesso no mercado financeiro não está em eliminar o medo e nem a ganância. Isso é impossível, isso faz parte da natureza humana. O segredo está em aprender a controlá-los. Afinal, o medo serve para te proteger de riscos desnecessários e a ganância pode te impulsionar a buscar sempre um pouco mais. Apenas não deixe que essas emoções dominem suas decisões na hora H. E agora, que tal fazer uma reflexão? Você acha que tem mais medo ou mais ganância na hora de investir? Depois de ter essa resposta, reveja o vídeo e anote tudo o que a gente passou aqui como dica prática para você aprender a lidar melhor ainda com a emoção que você identificou.